Um problema bastante comum em redes Wi-Fi corporativa é que se normalmente usa a mesma senha para todos os usuários. E o problema, óbvio, quando um usuário vai embora, ele acaba levando essa informação. Ainda mais hoje em dia, que a gente usa smartphone, tablet, coisas pessoais que não ficam com a empresa depois que o funcionário vai embora. E aí, mesmo que você esteja num prédio, mesmo que você esteja num andar alto, que as pessoas não consigam acessar o teu sinal da tua rede na rua, se esse funcionário algum outro dia estiver num prédio vizinho, numa empresa próxima, uma laje próxima, ele vai conseguir pegar o sinal, vai conseguir se conectar. Uma opção é o administrador trocar regularmente a senha da rede Wi-Fi, mas isso é muito complicado, porque atrapalha todos os demais funcionários. E existe uma outra alternativa, que é você ter redes Wi-Fi onde cada usuário tem a sua própria senha, tem autenticação dentro do Wi-Fi. Então vamos ver hoje aqui, de maneira bastante simples, como é que a gente tem esse recurso em alguns access points. Tipicamente, uma rede começa dessa forma: conexão com a internet, você põe um roteador, como a gente já viu aqui em outros vídeos. O que nós chamamos de roteador, ele é várias coisas ao mesmo tempo. Ele é um switch, ele é um roteador, ele é um access point. A gente até tem um vídeo sobre isso que eu vou deixar nas observações. Mas tem essa caixinha que, entre outras coisas, cria a rede sem fio e ficam ali os usuários em volta. Tipicamente você também coloca ali uma impressora, um equipamento de armazenamento, um time capsule da Apple, um storagezinho, e essa é a rede, assim que começa a rede sem fio de pequeno porte. O problema é que esse tipo de equipamento normalmente não tem a autenticação que a gente precisa, que é a tal da WPA Enterprise. Então, nesse exemplo aqui, nós temos essa situação. Esse equipamento não tem. O que eu faço então? Eu vou desativar o Wi-Fi desse equipamento. Ele vai deixar de ser um roteador com Wi-Fi para ser apenas roteador, e aí eu vou espetar nele um access point, um ponto de acesso que seja capaz de fazer essa autenticação individualmente para cada usuário. Eu vou pegar como exemplo aqui o DAP2610 da D-Link, que ele é um access point da linha corporativa da D-Link. Inclusive ele não é um roteador, eu não consigo fazer ele rotear a internet. A ideia desse equipamento é que você coloque vários deles dentro de uma rede, se você precisar cobrir uma área muito grande, e eles sirvam de conexão para a rede interna, que daí vai sair via roteador com a internet. Eu vou aqui, coloco usuário e senha, eu entro ali nas configurações básicas em wireless e ele vai me abrir a opção de configuração. Então eu crio ali uma rede sem fio, nesse caso aqui rede teste A, e aí entra a mágica. Em autenticação ele tem a opção WPA Enterprise. É aí que está o segredo. Quando a gente habilita essa funcionalidade, ele me dá algumas opções, e no Radius Server Mode ele tem duas opções: a externa e a interna. Ou a gente vai usar a interna, onde a gente cadastra os usuários internamente dentro do próprio access point. Em um vídeo próximo, a gente vai ensinar como é que a gente usa a autenticação externa. Então, coloca ali interno, clica em Save, aí a gente precisa cadastrar os usuários. Então, em configurações avançadas, Advanced Settings, Internal Radio Server, você coloca ali então usuário e senha e clica em Save. O meu navegador, ele tem essa mania de preencher automaticamente, então ele coloca ali admin e uma senha, mas é só eu ali clico, apago o admin, coloco o próximo usuário, João, e a próxima senha, e vou clicando em Save, e eu consigo criar quantos usuários eu quiser. A partir daí é só entrar em Configuration, Save and Activate e pronto. Tá feito. Simples assim. Agora, quando eu for conectar com qualquer coisa, pode ser um notebook, pode ser um smartphone, pode ser um tablet, e vai aparecer essa rede teste A. Quando eu clicar ali, ele vai me pedir automaticamente o usuário e senha. Então, eu tenho agora uma situação onde cada pessoa tem o seu usuário. Eu posso ter como usuário vários equipamentos com o mesmo usuário e senha, isso não é nenhum problema. Só que quando esse usuário for embora, o administrador simplesmente vai lá, apaga a linha referente a ele naquela tabela interna e puf, esse usuário não vai mais conseguir conectar com nenhum dos equipamentos. O único detalhe é que quando você fizer isso aqui, pela primeira vez, em cada equipamento, ele vai perguntar, porque tem um certificado digital de criptografia para ser trocado aqui. É só clicar em Continue ou em Aceitar, de acordo com o sistema operacional. E como eu falei, é só a primeira vez que aparece essa tela. E se eu tiver vários access points, eu tenho vários desses DAPs, como é que eu vou fazer? Como é que o administrador gerencia isso? Opção número 1, óbvio, é ele entrar em cada um e configurar manualmente. Cada vez que um usuário entrar, cria em cada um deles. Cada vez que um usuário sair, apaga em cada um deles. Mas existe também uma
a outra opção, que é usar o servidor Radius externo, que eu tenho uma caixinha, um servidor, onde eu vou ali como administrador e cadastro uma única vez o usuário no servidor Radius e todos os meus access points automaticamente passam a aceitar aquele usuário. Também quando eu apagar no servidor Radius, todos os access points já vão começar a rejeitar esse usuário. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!